como a sintaxe espacial pode te ajudar na análise de uma cidade ou até mesmo na análise do entorno do terreno que tu escolheu. Bom, então a sintaxe espacial é uma metodologia e uma ferramenta de análise dos espaços urbanos que é muito interessante. Por quê? Porque a gente tem uma compreensão da cidade com uma noção de sistema, né? O que significa isso? A gente entender que a cidade funciona com todos os elementos integrados e o que a gente tem de repercussão em um ponto, na verdade, repercute em todos os outros pontos da cidade. E com isso, né, a lógica da sintaxe espacial, e a gente tem um livro muito conhecido ali, com artigos publicados, né, do Hillier e Hanson, que são autores ingleses, se chama Lógica Social do Espaço, aonde, de forma bastante resumida, né, esse trabalho, essa pesquisa, ela avalia algumas relações que existem entre o espaço urbano e a sociedade, entendendo que a maneira como a cidade se organiza acaba dando mais vida ou menos vida para alguns espaços, através de padrões de encontros sociais que existem no espaço, através de um sistema de probabilidade de encontros entre as pessoas e também trazendo reflexões sobre as implicações sociais de diferentes layouts urbanos. Esse trabalho do Hillier e Hanson, ele é considerado uma referência para os estudos de sintaxe espacial que a gente utiliza para análise urbana. Então, a sintaxe espacial, ela é entendida como uma família de técnicas de representação e de análise do espaço através de artefatos arquitetônicos e de espaços de todo tipo. E também, tentando explicar um pouquinho mais, né, os itens e os critérios, ela acaba rompendo e trazendo técnicas bastante inovadoras de descrição do espaço urbano, através de um sistema de relações entre descrições que são abstratas dos espaços. Então, a partir daí, é importante a gente pensar que quando a gente fala da sintaxe, a gente está abstraindo algumas informações. Por quê? Porque assim a gente traz uma autonomia descritiva maior da cidade como um todo. E isso acaba permitindo que a gente compare e analise morfologias urbanas que são diferentes, de portes diferentes, de culturas diferentes, e a gente consegue comparar cidades que têm diferentes repercussões, diferentes tamanhos, diferentes portes, através dessa descrição da sintaxe espacial. E é sempre uma visão de cima para baixo, uma visão espacial nesse contexto que a gente chama do voo do passarinho, né? E a gente ignora variáveis que estejam de baixo para cima, que estejam nesse contexto mais do observador. Então, essas são algumas características importantes para entender o que é a sintaxe espacial. E, além disso, as ferramentas de sintaxe, elas consideram o caminho mínimo no espaço. É uma hipótese que a gente tem de que as ligações entre as cidades, as conexões sempre foram realizadas através dos caminhos mais curtos, tá? Então, essa é uma premissa que a gente tem no caminho, quando a gente analisa os espaços através da sintaxe. Entendendo que na cidade tem uma hierarquia, onde tem algumas células, alguns espaços, tem diferentes números de conexões urbanas e algumas células que atuam com posições relativas que são diferentes umas das outras. Então, algumas células estão mais centrais umas das outras, algumas células estão mais periféricas umas das outras, que é o que de fato acontece na nossa cidade. Como é que a gente representa um sistema espacial, um sistema urbano, para trabalhar com as ferramentas de sintaxe? Através das linhas axiais. Então, as linhas axiais são a maneira como a gente descreve eixos de deslocamento, eixos de visibilidade, sempre trabalhando com a máxima extensão possível em linha reta dos espaços que são públicos, que são as vias, ou por segmentos de linha, segmentos de reta. Então, os mapas axiais são gerados através de linhas axiais, que são então realizados através da descrição das ruas, das vias em linhas. Como é que isso acontece, né, num mapa? Aqui a gente tem um levantamento, então, que está contido nesse estudo que eu comentei, do Hillier e Hanson, de uma área, né, central de Londres, ali a parte do King's Cross,
A gente tem esse recorte aqui que está definido por essa área de intervenção, então não é a cidade toda, é um recorte espacial. E o que foi feito dentro desse recorte? Aqui tem o mapa que contém ali as quadras, as edificações e as ruas, né? Então foram pegos esses espaços, então, contidos pelas vias, e em cada linha dessas que representa uma rua, foi traçada uma linha axial. Cada linha axial dessas formou o mapa axial dessa área de King's Cross. Então a gente consegue ver a relação entre eles, mas a gente também consegue ver o quanto tem uma abstração grande de informações. Tem muita coisa que está neste mapa aqui e que aqui não aparece. Por quê? Porque o mapa axial ele é representativo apenas das linhas axiais que são representativas dos eixos das ruas, tá? Então, a descrição dessa área, ela não é geométrica, a gente chama de uma descrição topológica. Então, por exemplo, as linhas que são vizinhas umas das outras, a gente não mede a distância entre elas, a gente mede quantas linhas de distância existem umas das outras. Mais ou menos dessa forma. E existem 3 medidas principais quando a gente fala de sintaxe. A primeira delas é a medida da conectividade, onde a gente mede o número de ligações que um espaço, que uma linha axial mantém com outras linhas. Então, esse é o grau de conectividade que a gente tem de um espaço com relação aos outros. A segunda medida, e que é uma das mais utilizadas nos mapas de sintaxe, é a medida da integração global, que nos traz a simetria relativa. Ela avalia uma espécie de distância ou de profundidade em passos topológicos de um espaço em relação a todos os outros espaços do sistema, usando os caminhos mínimos. Então, a integração global, ela nos traz uma informação importante dentro do sistema urbano, do grau de importância de um espaço em relação a todos os outros que estão sendo considerados para análise. E a medida de integração local, ela se refere mais à profundidade de um espaço em relação aos seus imediatamente vizinhos. Então, essas são as medidas principais, além de outras que a gente consegue também calcular usando as ferramentas de sintaxe espacial. Esse aqui é um mapa, então, para vocês terem uma noção de como é que é extraída a informação, né, a partir das ferramentas de sintaxe espacial, e a gente vê que ele tem um gráfico de calor. As cores mais quentes mostram as mais integradas do sistema e as cores frias mostram as mais segregadas do sistema, dentro da medida de integração global para a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. O que significa isso? Essas linhas que aparecem como vermelhas, são as cores mais quentes, elas apresentam então uma integração dessa linha em relação a todas as outras do sistema. Essas linhas são as mais integradas do sistema. Enquanto que essas que aparecem com a cor mais fria, que é esse azul mais forte, elas se mostram as menos integradas dentro de todo o sistema considerado aqui para analisar a cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Então, esse é o tipo de informação que é muito útil para a gente analisar a malha urbana, a malha da cidade. Então, a gente consegue traçar uma série de considerações a respeito da maneira como a gente tem um tecido urbano, né, colocado, apresentado. E, então, a gente tem algumas ferramentas existentes que podem nos gerar aqueles mapas, né? A gente tem a ferramenta do MindWalk, o DepthMap e algumas ferramentas aí dentro do uso dos sistemas georreferenciados, como o Toolkit aí Space Syntax. Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre mapas axiais e sobre as ferramentas possíveis para a gente calcular e gerar, né, esse tipo de mapas aqui das ferramentas de sintaxe espacial. Então, eu espero, gente, que esse vídeo ele é um pouco mais específico, ele é um vídeo muito mais técnico, né, dentro dessa ferramenta aqui, mas é importante, né, que vocês conheçam mais uma estratégia de análise que pode servir para vocês gerarem análises a respeito de toda a malha urbana de uma cidade ou até mesmo de um bairro, de um entorno de um terreno que vocês estão trabalhando.
Então, boas análises do entorno e bons projetos. Se tu gostou do vídeo, achou que esse vídeo pode ser útil para ti, pode compartilhar com os teus colegas, deixa um like e te inscreve no canal.